O vídeo de hoje é sobre empirismo lógico barra círculo de Viena, porque é inevitável falar do empirismo lógico sem tocar no assunto. É improvável, na verdade, falar do empirismo lógico sem tocar no assunto do círculo de Viena, né? Então, antes de qualquer coisa, se tem interesse, se curte o canal, se você está visitando aqui e só visualiza e não acompanha as notificações, deixa o like, se inscreve, toca o sininho aí, certo? E obrigado por estar acompanhando. Se gostou, deixa o comentário porque gostou. Se não gostou, deixa o comentário também porque não gostou. Dá o like ou dislike. Empirismo lógico, ele surge através de uma determinada interpretação, né, que se dá através de uma designação, que se dá através do positivismo lógico, né, que surge, como já tinha dito, através desse círculo, que é o círculo de Viena, e depois é desenvolvido por outros pensadores influenciados por esse círculo de Viena, né, especialmente na América do Norte e na Inglaterra. A característica fundamental dessa corrente é a redução da filosofia a uma análise da linguagem. Nela, portanto, podem ser distintas duas tendências fundamentais. Segundo, pode-se entender a linguagem como um tipo de linguagem científica ou linguagem comum. Duas tendências que têm em comum um arsenal negativo e polêmico. A negação de qualquer tipo de metafísica. Essa é a pretensão, né, desses pensadores que são influenciados a partir desse círculo de Viena, né, a partir de um tipo de sistematização científica através da linguagem, né, que busca extirpar qualquer inserção metafísica dentro da concepção de análise daquilo que vai reverberar como empirismo lógico, como uma possibilidade de verificação lógica através da linguagem e através da sua noção de, não diria representação, mas de simbolização, né, da linguagem enquanto correspondência, né, que compartilham, como já tinha falado, com todo o empirismo moderno que se justifica com a tese de que todos os enunciados metafísicos são desprovidos de sentido porque não são verificáveis empiricamente. E aí, de certa forma, vai mostrar uma influência que há de um pensador sobre essa questão do círculo de Viena, que é o Ludwig Wittgenstein, que no mínimo há dois Wittgenstein, né, que é o Wittgenstein do primeiro Wittgenstein e o chamado segundo Wittgenstein. O primeiro Wittgenstein é esse do Tratatus Lógicos Filosóficos, né, 1922, que vai tratar com uma determinada concepção de representação através de figuras, ou seja, Wittgenstein vai estabelecer uma investigação lógica filosófica que vai se pautar nessa noção de representação, que existe uma determinada objetividade. Existe um conjunto digamos, nomeações que representam determinados objetos, né? E dentro dessa concepção que o Wittgenstein coloca, existe uma pretensão de rigor, uma pretensão rigorosa que vai encontrar nessas representações linguísticas a representação necessária de acordo com aqueles determinados objetos, mas que não é a única possibilidade possível em detrimento de correspondência com a realidade, né? Dentro disso também existem as noções de tautologia, que são enunciados que representam os próprios enunciados, e as noções de contradição, que são enunciados ou representações linguísticas que não representam aqueles determinados objetos porque se deslocam da representação mais rigorosa quando se faz essa investigação rigorosa a partir de uma representação linguística, né? Então, e aí vai surgir aquela máxima, sobre o que não pode se falar deve se calar. É uma investigação sobre o que pode ser dito de acordo com essa investigação rigorosa da representação da linguagem. Nesse primeiro Wittgenstein que entende que existe, a partir dessa investigação rigorosa, um rigor na linguagem que condiz à representação de determinados objetos no mundo. E aquilo que não pode ser dito nesse sentido, ele não pode ser aquilo que não pode ser enunciado nesse sentido, ele não pode ser falado, então deve se calar, né? Então, ponto 1,
dessa representação aqui. Os enunciados factuais, isto é, que se referem a coisas existentes, só têm significado se forem empiricamente verificáveis. Nesse sentido, existem enunciados não verificáveis, mas verdadeiros com base nos próprios termos que os compõem. Tais enunciados são tautologias, como eu já tinha falado. São enunciados que representam a sua própria enunciação, digamos assim. Ou seja, não afirmam nada a respeito da realidade, não há uma correspondência acerca da realidade. Por exemplo, a matemática e a lógica seriam um conjunto de tautologias. Então, a tendência que atribui à filosofia a função de analisar a linguagem científica conta sobretudo com nomes de Rudolf Carnap e Hans Reichenbach. As obras deste último pertencem à metodologia da ciência, que estuda os fundamentos filosóficos da mecânica quântica, teoria da probabilidade como fundamento da indução, considerando que a própria probabilidade baseia-se exclusivamente na frequência estatística. Por sua vez, Carnap deu mais atenção à matemática e à física, citando alguns trabalhos, visão lógica do mundo, sintaxe da lógica da linguagem, fundamentos da lógica da matemática e por aí vai. Para a filosofia de Carnap, assim como para a de Reichenbach, conflui a corrente matemática da lógica contemporânea, especialmente o formalismo de Hilbert, segundo o qual o trabalho da matemática consiste em fazer deduções segundo regras determinadas a partir de outras proposições assumidas como fundamentais por convenção e chamadas de axiomas. Carnap estendeu esse princípio a toda a lógica, considerando-a um conjunto de convenções sobre o uso dos signos, bem como de tautologias que se fundam nessas convenções. Referência aqui, e dando lugar assim ao convencionalismo típico da filosofia contemporânea. Então, seria mais ou menos uma transição aqui que se daria dentro dos questionamentos levantados pelo primeiro Wittgenstein, que vão ser retomados pelo segundo Wittgenstein em suas investigações filosóficas, que na verdade nunca foram publicados, mas na verdade vão seguir por um outro caminho diante de um convencionalismo da linguagem que se dá por determinadas regras que se estabelecem em determinados ambientes ou em determinadas concepções de vivência social, que a partir daquelas determinadas regras pré-estabelecidas são aplicados os sentidos e os nomes aplicados aos objetos. É uma mudança de transitoriedade que vai estar, de certo modo, aqui colocada diante disso aqui que o Hilbert vai colocar, de certa forma, vem a enunciar nesse segundo momento aqui, pelo menos na minha interpretação, no qual consiste em fazer deduções segundo regras determinadas a partir de outras proposições assumidas como fundamentais por convenção chamada de axioma. Ou seja, o axioma é a concepção pela qual, é o fundamento pelo qual você vai aplicar as probabilidades ou a forma ou a concepção formal pela qual vão ser aplicadas determinadas deduções ou as regras que serão aplicadas de acordo com determinadas proposições, de acordo com aquela determinada concepção de convenção, de acordo com aquele determinado contexto, que são chamados de axiomas. Né? Então, dá lugar assim ao convencionalismo típico da filosofia contemporânea. Sobre as contribuições que essa corrente filosófica tem dado às noções filosóficas e científicas fundamentais como conceito, causa, número, probabilidade, assim como a metodologia das ciências e a lógica. B. A tendência que atribui à filosofia a função de analisar a linguagem como tem início com a segunda obra de Wittgenstein, como eu já tinha pré-anunciado aqui, de alguma forma que isso já vinha aparecendo aqui no modo pelo qual constituímos o nosso resumo. Né? De certa forma, as questões levantadas pelo primeiro Wittgenstein já dão margem para a abertura de outros questionamentos acerca dessa suposta transitoriedade convencional do estabelecimento de regras de acordo com determinadas concepções de jogos de linguagem. Né? Circular pela Inglaterra essa publicação do Wittgenstein e começar a inspirar o trabalho filosófico de um grupo de pensadores. A tese dessa obra é que toda linguagem é uma espécie de jogo que segue determinadas regras e que todos os jogos linguísticos teriam o mesmo valor. Neste sentido, o próprio Wittgenstein, segundo o próprio Wittgenstein, a única regra para a interpretação de um desses jogos é o uso que dele se faz, ou seja, o segundo Wittgenstein vai, de certa forma, se desprender do primeiro Wittgenstein no sentido de que o primeiro Wittgenstein encontraria um determinado rigor a partir de uma concepção lógica formal, né, na representação universal, de certo modo, das representações desses objetos em detrimento às suas figuras.
Aqui não. Aqui a regra para a interpretação desses jogos é o uso que se faz dentro das regras daquele determinado jogo. É como aprender a jogar xadrez, né? Então, como a filosofia não tem outra função senão de analisar a própria linguagem, caberia a ela esclarecer as expressões linguísticas em seu uso corrente. Essa corrente recebeu grande contribuição de Alfred Ayer, que já em 36 no livro Linguagem, Verdade e Lógica apresentava ao público inglês as teses fundamentais do próprio Círculo de Viena, e de Gilbert Ryle, que, em conceito do espírito, analisou com este critério a noção de espírito, mostrando que para entender e esclarecer as expressões da linguagem comum em que essa noção aparece, não há necessidade de afirmar a realidade substancial da alma, nem de admitir que a consciência constitui um acesso privilegiado a essa realidade. Então, a importância dessa tendência consiste no fato que a tendência do Círculo de Viena do empirismo lógico, do modo geral, por meio de análises da linguagem comum, procura esclarecer as situações mais comuns e recorrentes em que o homem pode encontrar-se, ainda que só considerado como animal falante. Sob esse aspecto, o empirismo lógico é autenticamente uma forma de empirismo que identifica o mundo da experiência com o mundo dos significados próprios da linguagem comum. Entretanto, nem sempre e para nem todos os seus seguidores essa tendência apresenta esse caráter. Às vezes se perdem em discussões estéreis e enfadonhas sobre a interpretação de expressões linguísticas retiradas do contexto, logo desprovidas do significado e do alcance que tem em tal contexto, e por isso das autênticas possibilidades interpretativas que só o contexto fornece. A esse respeito, Russell, mestre de Wittgenstein, professor e tutor praticamente de Wittgenstein, condenou claramente essa tendência verbalista que torna a pesquisa filosófica inútil e enfadonha, e ressaltou a exigência de que a filosofia estude não só a linguagem, mas a realidade, e se funde, portanto, no saber positivo dado pela ciência. Então, basicamente é isso. Outros conceitos, de um modo geral, que apareceram aqui posteriormente para se explorar, como concepções do Gilbert Ryle, a interpretação final aqui do Russell, né, essa discordância que há sobre essa perspectiva mais alinhada com determinadas interpretações que se baseiam no segundo momento do segundo Wittgenstein, né, podem ser exploradas posteriormente. Se você curtiu, deixa o like, se não curtiu, deixa o dislike, deixa teu comentário. E abaixo vou seguir deixando o número do Pix, caso você tenha interesse em ajudar o canal a melhorar e a progredir e a melhorar a qualidade do canal, a melhorar o som, a melhorar a gravação, a melhorar tudo que for possível melhorar, e para poder a gente continuar fazendo esse trabalho aqui de esclarecimento. Deixo as devidas referências na descrição. Valeu e até a próxima.